Shalom, Naim Meod, eu sou a Josi, falo daqui de Israel e moro aqui há 20 anos. Assim como todo cristão, meu sonho também era um dia poder pisar na Terra Santa, conhecer os lugares que estão escritos na Bíblia, poder entender melhor tudo o que aconteceu e aonde exatamente aconteceu. E justamente por isso, o Univer me convidou para trazer você até Israel e entrar comigo nos lugares mais marcantes da Bíblia. Pouco se sabe, muito se quer saber, mas no que realmente nós podemos basear para saber se tudo isso realmente é verdade? É exatamente por isso que nós iniciaremos hoje a série Conhecendo Israel, e tudo será feito de acordo com os fatos e comprovações arqueológicas e de acordo com as Escrituras Sagradas. Então vamos lá? Para entender melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo para eu te explicar toda a história. Enquanto o povo hebreu caminhava pelo deserto, traziam consigo a Arca da Aliança e o tabernáculo, onde ali eram apresentadas suas ofertas e expiações. Ali estava a presença de Deus. Após conquistarem a terra, o rei Davi fez de Jerusalém a capital. O primeiro templo foi construído por seu filho, rei Salomão, em 957 a.C. Ali, Salomão construiu o primeiro templo. O templo, com a sua grandiosidade, 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Os babilônicos atacaram, saquearam e destruíram esse templo a mando do rei Nabucodonosor, passando os judeus a viverem 70 anos sob o cativeiro da Babilônia. Então Herodes primeiro restaurou os muros, as portas e construiu o segundo templo. Foi nesse segundo templo que o Senhor Jesus esteve. 70 anos após Cristo, os romanos vieram, colocaram abaixo os muros, o templo e atearam fogo em Jerusalém. Na sequência, vieram os muçulmanos, os cruzados e Jerusalém foi novamente destruída e restaurada. Com toda essa destruição, essa parede de sustentação se tornou a única parede que continuou de pé, fazendo parte do antigo templo. Então o templo era aqui em cima, o templo foi destruído e a única parede que continuou de pé, acessível até hoje a todas as pessoas, é essa parede de sustentação. E todos os que vêm aqui para fazer sua oração, para deixar o seu pedido, é porque eles creem no que está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 15 e 16, aonde diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Jerusalém já foi restaurada e destruída por várias vezes, então nós temos muitos escombros por debaixo, nós temos muitas coisas escondidas ali embaixo. É justamente por isso que aqui mesmo, embaixo de onde eu estou, está tendo escavações. E são justamente essas escavações arqueológicas, conforme eles vão descobrindo as coisas, vão comprovando tudo o que está escrito na Palavra de Deus. Para as pessoas lavarem as mãos antes de entrar. Coloca água na canequinha e da canequinha joga para as mãos. Essa é a parte das mulheres e do outro lado a parte dos homens.
Aqui tem os livros, para quem não trouxer e quiser pegar para ler. Livro de Salmos, Teilim. Aqui tem o livro Os Pentateucos, que é a Bíblia, mas somente os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Os livros separados, os livros juntos, olha aqui. Teilim, que é o livro de Salmos, Cânticos de Davi. Talvez você pergunte por que as mulheres estão andando de costas. É porque os judeus creem que se ali está a presença de Deus, ninguém pode dar as costas para Deus. Então elas vêm andando de frente ainda. Alguns vão até lá em cima, outros só um pedaço. Quem quer ficar aqui lendo, orando, tem as cadeiras para sentar do lado das mulheres, do lado dos homens também. E aqui está, o mais pertinho do mundo. Então, para entendermos melhor, nós estamos aqui já no túnel subterrâneo por debaixo do Muro das Lamentações. Isso daqui é uma maquete. Isso daqui era como era Jerusalém, antes mesmo de ser Jerusalém. Um monte, olha, com muitos altos e baixos. Hoje o que nós vemos, que aqui é a cidade de Davi, que nós conheceremos em alguns capítulos mais para frente. O rei Davi, quando chegou aqui, ele comprou essa região onde foi construído o primeiro e o segundo templo. Mas como nós sabemos, Deus disse que as mãos dele estavam muito sujas de sangue, por isso ele não poderia construir a casa de Deus, mas que sim o seu filho Salomão seria quem iria construir. Então, Salomão construiu neste local o primeiro templo. O primeiro templo foi destruído e passaram várias épocas. Quando retornou para cá, para Israel, a era romana, que os romanos eles já eram mais desenvolvidos, eles já tinham mais construções, eles trouxeram toda aquela tecnologia de construção para Israel. Então, chegou aqui, Herodes disse, como vamos reconstruir o templo em um monte com tantas elevações? Herodes cortou essa parte do monte Moriá. Aqui foi o Monte Moriá, onde Abraão veio sacrificar Isaac. Aqui foi o primeiro templo e o segundo templo. Ele cortou essa parte aqui do monte e construiu essa esplanada que nós temos hoje. Algo grandioso, visionário, revolucionário, e a esplanada que nós vemos hoje. O que nós vemos hoje do Muro das Lamentações é nessa parte. Aqui, as escadarias, que nós veremos nos capítulos para frente, e essa é a parte de quem vem do Monte das Oliveiras. Aqui onde eu estou, o Monte das Oliveiras, desce Vale de Sidrom, e aqui é essa parte do muro. Mas por que os judeus eles não vêm orar nessa parte do muro? Ou por que os judeus não oram nas escadarias? Por que nessa parte exatamente? Porque o templo foi construído aqui. Então, o Santo dos Santos era mais próximo dessa parede. Por isso, os judeus vêm até hoje orar aqui. Antigamente, tinham 500 metros de comprimento. Hoje, o Muro das Lamentações tem somente 70 metros de comprimento. A cidade foi construída aqui. Aqui foi construída a cidade. Temos a esplanada e temos aqui
o templo. O que nós temos aqui são as casas que existem até hoje. E dá uma olhadinha por aqui que você vai ver. O que é isso aqui? Aqui é onde nós temos hoje o Muro das Lamentações. Antigamente eram 500 metros de parede, hoje nós temos apenas 70 metros de parede, que era um muro de base de sustentação, mas o mais próximo até hoje do que era do Santos dos Santos, onde as pessoas podem chegar. A viagem que nós faremos agora está exatamente aqui. Dá uma olhada aqui neste desenho. Aqui hoje é o que nós temos do Muro das Lamentações. Aqui, o antigo templo, segundo templo. O que seria exatamente essa ponte? Essa ponte, estudos dizem que era por onde os animais chegavam, porque imagina, os animais grandes que pesavam muito, como eles subiriam pelas escadas até o templo? Não era possível. Então foi construída essa rampa para que eles chegassem até o templo. Vocês estão vendo esses arcos aqui? Esses arcos são os arcos que nós temos aqui em cima. Se você puder dar uma olhada, são exatamente esses arcos que nós temos. Então preste bem atenção para você entender todo o tour que nós faremos agora. Aqui está o Muro das Lamentações de hoje, ou seja, nós estaríamos flutuando aqui em cima se fosse naquela época. Nós iremos entrar por esta ponte, depois viraremos à esquerda e vamos fazer toda essa caminhada até chegarmos aqui, na rua original do antigo templo. Aqui são o nome de famílias, pessoas que contribuem financeiramente para todo esse projeto das escavações por debaixo do Muro das Lamentações. Então o nome delas é colocado aqui. Aqui na frente nós temos uma das sinagogas mais caras do mundo. Olha que lindo. Essa pedra é algo fabuloso, fantástico, um grande achado que nós temos aqui na frente. Presta atenção nessa pedra. Olha só. Se nós olharmos bem a altura dela, nós podemos ver que ela vai daqui até ali. Mas veja bem aqui o comprimento. Aqui é o início dessa pedra. Estão vendo? E ela é sem nenhum corte. Até lá embaixo. Como nós vimos, essa pedra ela é imensa, sem nenhum corte. Aí fica a questão, como essa pedra chegou até aqui? Você sabe quantos quilos pesa essa pedra? Segundo os arqueólogos e estudiosos, aproximadamente 600 toneladas. Já imaginou isso? Uma pedra sem nenhum corte em uma época que não haviam andaimes, caminhões, britadeiras. Como eles cortaram essa pedra? Como eles carregaram e trouxeram essa pedra até ela chegar até aqui? Até hoje é um mistério. Existem as suposições, mas até hoje é um verdadeiro mistério, porque 600 toneladas ser trazida braçalmente até aqui é algo realmente difícil de se imaginar. Deve ser por isso que os discípulos, quando eles estavam saindo do templo com o Senhor Jesus, eles falaram: Mestre, olha essas pedras, olha a grandiosidade desses prédios. E o Senhor Jesus olhou para eles e disse: Pois é, mas não ficará pedra sobre pedra. Naquele momento os discípulos não entenderam muito bem. Como assim uma pedra de 600 toneladas? Uma construção tão firme, numa base tão segura, não ficará pedra sobre pedra? O que o mestre está dizendo? Eles não entenderam, mas o Senhor Jesus profetizou a queda do templo antes que ela acontecesse. Os discípulos não acreditavam, talvez,
porque essas pedras elas realmente são muito fortes, são concretas, são maciças, são visíveis, podemos tocar. Realmente deveria ser algo difícil de se imaginar que aconteceria. Mas da mesma forma hoje, nós vemos tantos fatos já acontecendo sobre os fins do tempo e ainda existem pessoas que não acreditam. Vamos continuar com o nosso tour? Olha só quantas pedras mais tem aqui. Lembrando que nós estamos caminhando em direção a mais próximo do Santo dos Santos. Lembra que o templo era aqui em cima? Então, a cada vez agora que nós nos aproximamos daqui da lateral do templo, nós estamos nos aproximando do Santo dos Santos. E ali na frente é o local mais próximo aonde a pessoa já chegou até hoje dos Santos dos Santos. Antes eu gostaria de falar para vocês uma diferença que nós veremos muito clara aqui. Vocês estão vendo essas pedras? Dá uma olhada. Elas são lisas, parece que são polidas, parece que elas têm uma moldura feita à mão. Naquela época, marteladas. Todas essas pedras marteladas, lapidadas à mão. Agora nós estamos nos aproximando da parte que era a mais próxima do Santo dos Santos do Antigo Templo. Ou seja, o Antigo Templo ele estava aqui, lá em cima, na nossa direção. E o Santo dos Santos estava a partir dessa porta, nessa direção. Aqui, muitas pessoas também deixam os seus pedidos, como eu vou deixar agora. Aqui está o pedido, o nome de algumas pessoas pediram uma oração. Vou deixar aqui. E fazer assim. Santo dos Santos, nessa direção onde nós estamos. Agora vai dar para perceber bem que nós iremos começar a descer, porque até agora não deu para perceber muito. Mas nós entraremos neste corredor, aonde nós veremos a diferença das pedras. Estão vendo que aqui começa uma diferença entre as pedras? Porque é a época de Herodes, é a época romana e a época anterior à destruição do primeiro e do segundo templo. Lembrando que nós vamos agora começar a descer e vamos chegar aqui, nessas ruas originais do segundo templo, que eles descobriram e encontraram as ruas originais. E aqui, o que é esse pedacinho aqui, eu vou dizer para vocês somente quando a gente chegar lá. Aqui é como se fosse um túnel. Tem bastante proteção. Quando eles abriram era bem mais difícil, bem mais precário. Isso daqui era tudo com madeira. Nós vemos muita umidade, porque nós estamos debaixo, muito debaixo da terra. E antigamente aqui haviam muitas cisternas. Dá uma olhadinha aqui nas pedras. Lembram? As pedras lixadas, as pedras retas com a moldura. Olha a moldura. Pedras da época de Herodes. Dá uma olhada aqui embaixo que as pedras já começam a mudar. Nós estamos chegando no final do nosso tour de hoje. Dá uma olhada no que está escrito nessa placa. Rehov Miyamei Ordos, que quer dizer Rua da época de Herodes. Aqui estão algumas pedras que foram tiradas. Uma informação bem importante é que essas escavações elas começaram na época dos anos 70 e somente na época dos anos 80 é que eles chegaram até aqui nessa parte que nós iremos entrar agora. Aqui temos essa placa. O que está escrito aqui? Ritsuf Yamei Beit Sheni. Isso quer dizer o quê? Que essas colunas que foram encontradas, derrubadas, porque o templo foi derrubado, como nós já falamos, essas colunas foram investigadas arqueologicamente e elas pertenceram
ao segundo templo. Ketzah Arehov, que quer dizer o final da rua. Aqui é o final da rua lateral do templo de Salomão, do segundo templo. Aqui é a rua original que encerra, que termina da época de Herodes. Nessa rua o nosso Senhor Jesus passou. E aqui já é o Monte Moriá, o monte onde Abraão veio sacrificar Isaac. O templo foi construído no Monte Moriá, onde Abraão veio sacrificar Isaac. Aqui nós temos as primeiras pedras da construção do templo. Nós podemos ver épocas diferentes de pedras. E aqui nós temos o chão original da rua lateral do templo. É um lugar muito forte, é um lugar que não está aberto neste momento ao público. É uma descoberta arqueológica impressionante que comprova a veracidade da palavra de Deus. Nós estamos pisando nas ruas onde certamente o Senhor Jesus passou e pisou. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus abençoe e um shalom daqui, da rua original, da época do segundo templo, no Monte Moriá. Deus abençoe.